começar 2019 com o pé direito, iniciando uma arte que você ainda não faz? Então continue aí, porque o vídeo de hoje eu trago uma dica utilizando pouco material para você que gosta de patchwork e costura criativa. Eu sou a Fernanda Leal, sejam bem-vindos ao Vai Ver Ateliê. No vídeo de hoje eu vou trazer uma proposta, aqui a proposta de um jogo americano, mas com essa mesma técnica você pode fazer caminhos de mesa, frentes de bolsa, topos de almofada, você pode usar a sua imaginação e criar aí várias peças lindas. E para esse projeto eu vou usar um tecido que ele já vem barrado, então se você está começando no patchwork e na costura criativa e não tem tanto material, tantas estampas para você fazer aquela combinação linda, esse vídeo é muito interessante, porque a gente vai usar um tecido barrado da Estilotex e que te proporciona a fazer peças lindas com a técnica do patchwork ou da costura criativa. Então vem comigo, porque nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer até 6 jogos americanos para decorar aí sua casa ou para ganhar uma renda extra. Então vem comigo, porque o vídeo de hoje está muito bacana e tem várias dicas legais. Nós vamos começar construindo o molde que a gente vai usar para esse projeto. E aqui você vai precisar de um papel com uma gramatura maior para fazer seu molde, medindo 25 por 21,5. Você vai achar o centro desse pedaço de papel. Então, vai ficar 12,5 para um lado, 12,5 para o outro. E você vai fazer uma marcação. Fez isso, você vai unir essa ponta a essa e essa a essa, formando esse triângulo, tá vendo? E aí, depois, o que sobrar aqui, você corta. E aí, você vai ter um triângulo assim, olha, como o meu. Aqui, eu uso um papel desses de caixa de cereal ou papelão de caixa de sabão em pó, porque ele tem uma gramatura boa e ele dá para fazer vários moldes muito legais que a gente usa no ateliê. Então, depois que a gente estiver com o molde pronto, a gente vai pegar o tecido que a gente vai usar. Para esse projeto, gente, a gente desenvolveu esse triângulo, por quê? Porque aqui eu vou usar um tecido barrado da Estilotex. E esse tecido, ele tem 6 estampas, né? Tem 6 barras diferentes, que eu vou mostrar pra vocês aqui, olha. Ele tem o chevron, ele tem a bolinha mais clara, a bolinha maior com fundo bege, aí tem a bolinha maior com fundo branco, a menor com fundo bege e o xadrez. Tá vendo? Olha, são várias estampas. E aqui eu já posicionei o meu tecido igual uma sanfoninha, tá vendo? Olha, eu fui dobrando assim, olha. Fui fazendo uma sanfona nele, porque eu vou utilizar até as laterais. Aquele pedaço que talvez você não iria usar, iria jogar fora. Então, é um reaproveitamento muito bacana e você pode faturar um dinheirinho aí logo no início desse ano com essa ideia bacana que nós vamos trazer para vocês. Lembrando que aqui eu tô usando o tecido bege, mas essa coleção tem 5 cores disponíveis. Depois que eu montei assim, que eu fiz igual uma sanfoninha, eu peguei o meu molde e eu fiz a seguinte marcação. Com essas canetas que apagam com o ferro, eu fui aqui, olha, e fui fazendo a marcação dessa forma. Marquei aqui, virei o meu molde, né? Espelhei o meu molde, fiz a marcação aqui. Aqui, novamente, eu vou espelhar o meu molde e vou fazer a marcação de novo. Então, aqui, olha, entre um biquinho e outro, com o próprio molde, a gente vai virar e vai fazer uma marcação. Por quê? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Depois que eu fiz isso, eu vou alfinetar tudo bem alfinetadinho. Uma coisa muito importante que eu passei por cima e não informei pra vocês. Antes de fazer a marcação, quando a gente dobra aqui, olha, quando a gente faz essa dobrinha na sanfoninha, você precisa deixar aqui, olha, bem alinhadinho. Por quê? Essa parte aqui bem alinhada significa que você vai ter um corte de reaproveitamento aqui, olha, bem legal. E também um bom acabamento quando você for fazer o seu joguinho americano. E aí, depois disso, a gente vai alfinetar. Porque antes de cortar, a gente precisa ter esse tecido bem estabilizado. Mesmo que seja para fazer um corte com a régua e com um cortador circular. Pronto, já tá tudo alfinetado. O patchwork, a gente usa muito o cortador circular, a régua.
Mas se você está começando agora e quer fazer esse projeto e ainda não tem esse trio, na verdade, porque também precisa da placa de corte, você pode estar usando a tesoura, mas é importante deixar tudo bem alfinetadinho, porque patchwork é precisão. Então, se você não tiver o corte bem certinho, pode ser que você não tenha um bom acabamento. E aí, depois que você fizer dessa forma, a gente vai vir aqui e vai cortar exatamente em cima das marcações das linhas que foram feitas com o nosso molde. Lembrando que se você for usar o cortador circular e a placa de corte com a régua, a gente corta sempre de pé para ter mais firmeza. Cada bolinho desse daqui, olha, eu tenho um jogo americano e cada parte dessa daqui, olha, eu vou montando depois, sendo que a minha parte ela vai ficar dividida ao meio. Vai ficar linda, vocês vão ver. Então agora eu vou fazer as duas montagens. Uma usando cada padronagem e a outra usando esses reaproveitamentos que a gente tem de lateral. E aí vai ficar assim, eu vou começar por esse daqui. Então a primeira montagem que a gente tem para esse projeto é essa daqui. Você tem as 6 estampas que tem nesse tecido, ou então você pode usar essa outra parte que dá pra você montar assim, olha. Desse jeitinho, todos com o bico pro centro, ou você pode ir virando e ele forma um outro desenho. E olha que legal que fica. Agora eu vou convidar você para vir para a máquina comigo, porque eu vou te mostrar como é que faz pra gente montar esse projeto, que é super fácil de fazer. Até quem tá começando vai conseguir. E você tem uma peça linda aí para decorar sua mesa, para decorar sua casa, para dar de presente ou até mesmo para vender. Então vem comigo. Então a gente vai começar. Eu aqui vou usar aquele que a gente usou a metade de um tecido e metade do outro, porque eu acho que o efeito fica bem bacana, mas a montagem é a mesma para qualquer um, tá? Você pode usar para todos os que você for fazer, depois eu vou mostrar pronto, é o mesmo processo. Então aqui eu vou organizar tudo com essa parte do bico, né, para dentro. Assim pode ser a montagem normal que a gente faz do outro. Eu fiz um também assim desse modelinho, com todos centralizados como ele está aqui dessa forma. E agora eu vou virar esse aqui, olha. Eu vou apenas virar assim, olha. Tá vendo? Olha que lindo que ele dá, como se fosse um catavento aqui no meio, né? Uma estrela. E agora a gente vai montar por parte. Então eu vou separar essas duas partes. E aqui como é que eu vou fazer? Olha, eu vou colocar essa parte aqui sobre essa. Então, olha, direito com direito. E o mesmo eu vou fazer aqui, olha, nessa parte de baixo, olha, direito com direito. Vou começar a fazer minha costura daqui pra baixo e daqui pra baixo. Você aqui não precisa esticar o tecido porque ele tá cortado enviesado. Então, o tecido no patchwork a gente só acomoda, a gente vai com todo carinho, não fica mexendo muito no tecido pra não dar o elástico, né, do tecido que já está aqui cortado no viés. Aqui, gente, olha só, eu tô fazendo a minha costura com o pé da minha máquina industrial. Quem sabe, quem faz costura industrial sabe que o pé aqui é de meio centímetro. Se for na máquina caseira, você vai dar uma distância de um pé de máquina, que é 0,75. Se for aqui na máquina industrial como a minha, aqui, olha, nessa parte, você vai ver que tem ali, ó, 1/4, meio, 3/4 e 1. Ou seja, isso aqui são polegadas. Então, o que eu fiz aqui na minha máquina? Essa parte aqui, tem um risco aqui, tá vendo no vídeo, olha? Esse risco aqui, ele segue a mesma marcação que tem antes dessa chapinha que tá escrito 1/4. Então, eu fiz aqui, olha, pra facilitar. Então, eu só acompanho, eu boto rente aqui e eu faço a minha costura sem desviar. Se você não tiver prática, pode fazer uma marcação aqui com uma caneta, costurar em cima e depois quando você apagar, ela vai acabar, quando você passar, ela vai acabar apagando. Então, agora eu vou fazer a costura com um ponto não muito largo, um ponto médio. Então, vamos lá, vou costurar.
fiz a costura, vou tombar pra lá. Agora eu vou fazer a costura daqui pra cá. Se quiser, pode alfinetar, tá? E é bom, aqui, ó, você coloca rente com rente, aqui tá certinho. E aqui, olha, eu vou abrir assim, olha, pra cá, tá vendo? Então, eu vou tombar minha costura pra cá. Agora, eu vou pegar essa parte aqui e vou jogar pra cá, olha. Essa com essa. E essa daqui com essa. Vou começar por essa daqui, vou fazer uma costura em cima, depois eu vou pra essa, faço uma costura daqui pra cá. E aí vai ficar assim, olha, aqui tem uma parte e aqui tem a outra parte. Agora a gente vai unir uma com a outra. Mas aqui eu tenho uma dica pra dar pra vocês. Você vai pegar o meio aqui, olha, tá vendo aqui a junção das duas costuras aqui, olha, bem aqui? Você vai colocar o alfinete aqui por trás, bem no meio. Olha, bem no meio das duas costuras, tá vendo? E vai fazer o mesmo aqui do outro lado. Você vai encontrar aqui, ó. E aí, eu tô com a parte do centro certinha. E aí, eu coloco o alfinete pra baixo. Então, eu já achei o meu meio. Agora, eu venho aqui no finalzinho e encosto uma parte na outra e alfineto aqui também. E eu faço o mesmo do outro lado. Aí, agora a gente vai costurar do meio pra cá, depois do meio pra lá. Um lado a costura tá pronta, eu viro e faço do outro lado a mesma coisa. E aí, tá pronto, olha só. E olha o meio, como é que fica perfeito, tá vendo? E agora a gente leva pro ferro e a gente faz a costura girar. Por isso que a gente joga uma para um lado e outra pro outro. Aqui, olha, a gente vai abrindo porque ele forma uma florzinha, ele acaba formando uma florzinha. Pro meio aqui, olha, não ficar tão grosso. Então, eu vou no ferro agora, assento as costuras e aí a gente volta pra finalizar esse daqui. Então, você pode ter, olha, um jogo americano dessa padronagem. A parte interna, olha só como é que ela fica, parte do avesso, tá vendo? Olha, toda tombadinha pra um lado só. E aqui no meio a gente abre, tá vendo, ó? E ela fica como se fosse uma florzinha. Então, aqui, se você apertar assim, ó, não tá grosso com um monte de emenda, porque a gente conseguiu organizar a costura aqui. Ou então, você pode ter ele dessa forma, que é o mesmo jeito que eu prendi. Eu fiz com a mesma padronagem que eu fiz esse daqui, olha, com a mesma que eu fiz esse daqui, só que eu posicionei todos pro centro e ele ficou assim, olha, desse jeitinho. Esse daqui, eu vou fazer o jogo americano e eu vou cortar um pedaço de manta que eu tô usando a manta R2, vou posicionar ele aqui em cima, pode ir lá no ferro, passar, depois você prende com uma costura de segurança toda a volta pra estabilizar aqui. Então, aqui eu já tenho ele estruturado na manta, com a costura de segurança. E também tem um outro tecido aqui, olha, que vai ser o tecido que vai ficar pelo lado de trás. Eu vou colocar direito com direito, aqui em cima. E vou fazer uma costura toda a volta, deixando uma abertura de mais ou menos 1 palmo para poder desvirar esse jogo americano. E agora eu vou tirar aqui, olha, os cantinhos que tem, eu vou cortar assim, olha. Porque na hora que isso aqui fizer o biquinho, ele vai encaixar direitinho. E por essa abertura aqui, eu vou desvirar. Agora, leva lá no ferro, passa. E aqui, ó, a gente fecha com um pontinho invisível. Eu não vou fechar a máquina, não.
Eu vou fechar com ponto invisível para dar um bom acabamento. Então, ele vai ficar assim. Agora, é só quiltar. Então, eu vou mostrar pra você como é que ficaram os quilts que eu fiz em cada padronagem, em cada montagem que a gente fez utilizando as faixas. Aqui, olha, esse aqui do meio que tem como se fosse um catavento, eu fiz quilt reto em todos eles e eu segui desse jeito aqui, tá vendo? Olha, eu fiz um quilt como se fosse um caracol, dando o espaço de um pé de máquina e eu fui acompanhando o desenho que eu tinha, que no caso era esse daqui. Essa parte de dentro, eu só fiz uma costura reta com o pé de máquina da costura que eu tinha da emenda pra dentro, tá vendo? Olha, e ele ficou dessa forma. E o lado avesso fica assim, olha. Olha que bonito que fica. Dá até pra usar do outro lado, quem quiser. Usando um prato escuro, fica lindo, olha, tá vendo? Então, esse aqui foi a primeira opção. Esse daqui, olha, foi aquele que eu usei a mesma padronagem do anterior, porém eu coloquei todos pro centro. E aqui, eu só fui dando um quilt seguindo o desenho, né, do sextavado, né, e eu fui repetindo isso, dando espaço aqui de 1,5 centímetro, tá vendo, olha? Eu fiz marcações e depois eu fui costurando em cima, e ele ficou assim, desse jeito. E pelo lado avesso, ele ficou assim. Parece uma teia de aranha, né? Ficou desse jeitinho. Ah, e aqui, olha, entre uma emenda e outra, eu fiz a costura na valeta. E esse daqui, que a gente fez com triângulos, cada um de uma cor, de uma faixa, eu fiz assim, olha. Em 3, eu repeti o mesmo quilt, tá vendo? Olha, eu fiz também um caracol, dando um pé de máquina. Comecei de fora e fui fazendo até terminar na parte de dentro. Ele ficou assim, então eu fiz em 3. E nas outras partes, eu fiz apenas listras. Olha que legal. Então, você pode brincar à vontade com o quilt. Aqui eu usei só quilt reto, não tem quilt livre, nada. Só fui usando, mudei pé de sapatilha, mantive do mesmo jeito, apenas fazendo costura reta, seguindo o desenho que eu quis. Eu primeiro risquei com a caneta de tecido e depois eu fui costurando em cima, tá bom? Do lado avesso, ele ficou dessa forma, olha. E aqui do meio parece que dá uma estrelinha, tá vendo? Como se fosse uma estrelinha. Então é isso, gente. Eu vou montar a mesa pra vocês observarem como é que fica uma mesa posta com esse jogo americano. Aqui eu trouxe a ideia do jogo americano, mas você pode fazer topo de almofada, né? Aquela capinha de almofada. Esse daqui, olha, fica lindo se você aqui depois no meio você colocar um botão. Aquele botão forrado, ela fica linda. Fica uma capa de almofada maravilhosa aí pra você decorar em sua casa. Então vem comigo conferir como é que ficou a mesa montada. Ficou lindo, não ficou a mesa? Olha que sugestão bacana para você decorar a sua casa ou para você até mesmo oferecer para os seus clientes como dica aí para o dia a dia ou quando tem que receber alguém. Como eu falei, você pode usar essa mesma técnica para outras peças, é só deixar sua criatividade fluir. E eu queria também agradecer muito o carinho que eu recebi essa semana de uma seguidora aqui do canal. Eu fiquei muito feliz de conhecer a Ângela Uter, que mora numa outra cidade, mas ela já foi aqui da minha região, da minha cidade, né? E a gente batendo papo, conversando, a gente descobriu que bem ou mal a gente faz parte da mesma família. Foi muito bacana, passamos uma manhã muito legal, falamos, conversamos muito. Então, Ângela, muito obrigada pelo seu carinho, um carinho que eu recebi aí, não só de você, mas também da sua mãe, das suas irmãs. Foi muito, muito, muito legal. E isso aí que impulsiona a gente, que faz a gente acreditar que a gente está no caminho certo, que a gente pode compartilhar o nosso conhecimento com outras pessoas e receber esse carinho de volta. Isso não tem preço, gente. Então, se você gosta de patchwork e de costura criativa, continue aqui no canal se inscrevendo, porque tem sempre dica bacana. Então, um grande beijo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!